Nesta videoaula vamos falar sobre variáveis aleatórias discretas das distribuições. Então vamos falar do capítulo 3, parte 4, que são as distribuições discretas faltantes. A binomial negativa, a Poisson e a hipergeométrica. Então no sumário temos essencialmente essa seção, exemplos de distribuições de variáveis aleatórias discretas, que é a continuação da nossa videoaula anterior. Primeiro caso, definição 1.1, vamos falar sobre a distribuição binomial negativa. Uma variável aleatória x que conta o número total de fracasso até o résimo sucesso, claro, do evento de interesse, até que o résimo sucesso ocorra desse evento de interesse, em repetições independentes de ensaios de Bernoulli, cuja probabilidade do sucesso θ é um número entre 0 e 1 é constante em cada uma dessas repetições, essa variável aleatória possui distribuição binomial negativa. Então esse é um caso geral do modelo da geométrica, em que o número de sucessos para o experimento parar era igual a 1, então R igual a 1. Então, até que o primeiro sucesso ocorresse, a gente parava o ensaio. E a variável x, como no caso anterior, é definido neste caso aqui também como a contagem do número total de fracassos. A função de probabilidade para esse modelo, P de x, avaliada no valor x, ou P de x igual a x, para x pertencente a esse conjunto de suporte, 0, 1, 2, esse conjunto de suporte contável infinito de valores, é dada por essa combinação de x mais r menos 1 tomados a r menos 1, r menos 1, r menos 1, θ elevado a r, que é a probabilidade de sucesso elevada a r, que é o número de sucesso até o evento parar, 1 menos θ elevado a x, e 0 caso contrário, ou seja, para x não pertencente a qualquer x real, não pertencente ao conjunto de suporte de 0 a infinito, desse conjunto de inteiros aqui. E o r, obviamente, tem que ser um número maior que 0 e inteiro, sendo o número de sucesso requerido para o experimento parar. Então, dizemos que x tem distribuição, segue a distribuição binomial negativa com parâmetros r e θ, r inteiro maior que 0 e θ um número entre 0 e 1, que é a probabilidade de sucesso do evento que estamos registrando. Um exemplo disso, por exemplo, poderia ser, vamos acompanhar o nascimento de bezerros e vamos parar de registrar os nascimentos até que ocorra a 10ª fêmea nasce. Nós vamos contando, enquanto ocorrer um nascimento ou de machos ou de fêmeas, mas que ainda não atingiu o 10º nascimento, continuamos realizando o experimento. Então, vão nascer machos e fêmeas, enquanto não atingir o valor 10, na 10ª fêmea a nascer, nós paramos. Enquanto não atingir esse 10, nós não paramos o experimento, continuamos. A hora que nascer a 10ª fêmea, nós paramos. Nesse total de observações de nascimentos, nós vamos contar o nascimento de machos, que é o fracasso. Então, esse é um exemplo em que R seria igual a 10 e θ igual a meio, num caso clássico em que não há nenhum distúrbio genético, em que a probabilidade de nascer fêmea é igual a 50%, θ igual a meio, portanto. A função de probabilidade P de x apresentada em 1, essa função de probabilidade dentro do suporte ou 0 fora do suporte, ela é uma função de massa de probabilidade, uma função de probabilidade simplesmente legítima. Esse é o teorema 1.1. Essa afirmativa ela é válida se nós provarmos duas condições. Ela for uma função não negativa e a soma das suas probabilidades dentro do conjunto de suporte ou dentro dos reais, porque podemos somar valores fora do suporte de P de x igual a x. Isso não vai interferir em nada, porque essas probabilidades de P de x igual a x fora do suporte é igual a 0. E dentro do suporte é igual ao modelinho 1, que é esse aqui, que é um valor maior que 0. É o que nós queremos provar que isso acontece. Então, nós temos que provar essas duas condições. A soma de todas as probabilidades dentro do conjunto de suporte é 1 e ela é uma função não negativa. Para valores dentro do suporte, essas combinações, né, de números inteiros tomados em relação a um outro número inteiro é sempre maior que 0. Θ, que é um número
entre 0 e 1 elevado a um número inteiro positivo também é maior que zero, logicamente, e 1 menos θ elevado a x, 1 menos θ é um número entre 0 e 1, positivo, elevado a x, um número entre 0 e infinito, inteiro, então esse número também é um número positivo. E a nossa função de densidade é o produto desse número por esse número por esse outro número. Os três fatores desse produto são positivos, então o produto de valores positivos é um número positivo. Portanto, o nosso P de x igual a x é maior que zero para qualquer x dentro do conjunto de suporte de zero a infinito, de números inteiros. Para valores de x reais não pertencentes a esse conjunto, as probabilidades, como vimos, são todas nulas. Portanto, a nossa função P de x igual a x, ou P de x, função 1, ela é não negativa, uma função não negativa, portanto, atende a primeira condição para ser uma função de probabilidade legítima. Agora, vamos somar essas probabilidades para x dentro do suporte de x0 a infinito, porque podemos somar em relação aos reais, mas as parcelas que não estão no suporte dão probabilidade zero, não vamos somar parcela zero aqui, isso é inútil. Então, nós vamos somar somente dentro do suporte. Então, a partir de agora, nem vou falar mais isso, que isso sempre acontece por causa do discreto. Nós vamos somar x variando de 0 a infinito, do modelinho lá, x mais r menos 1 tomado a r menos 1 é r menos 1, θ elevado a r, 1 menos θ elevado a x. Ora, esse θ elevado a r não depende, esse fator aqui não depende de x, então podemos colocar em evidência. θ elevado a r ficou em evidência aqui no somatório. Os outros termos, x e está presente aqui, então essa combinação depende de x, e 1 menos θ elevado a x, obviamente, depende de x, porque θ elevado a x. Essa combinação aqui, nós temos uma propriedade na binomial, por exemplo, 10 combinados 2 a 2 é igual a 10 combinados 8 a 8. 9 combinados 3 a 3 é igual a 9 combinados 6 a 6. Veja, 9, 3, 9, 6. 6 e 3, 9. Então, o complemento 9 tomadas 3 a 3. O complemento 3 para n, que é o 9, é igual a 6. Então, a combinação de 9, 3 a 3 é igual à combinação de 9 tomado no seu complemento para atingir 9. Então, que é 6. 9, 6 a 6. Então, usando isso, o complemento em relação a R-1 aqui, ó, R-1 é x. Então, essa combinação aqui, tomados R-1 a R-1, é igual a essa combinação desse número aqui, tomado x a x. Então, também fizemos a substituição aqui, além de colocar esse termo aqui em evidência no somatório. O resto é igual. Então, nós lançamos mão dessa identidade dos coeficientes binomiais. Combinação 10, 2 a 2 é igual a combinação de 10, 8 a 8. Complemento. Ó. X mais R menos 1 dá esse termo aqui. Então, somarmos esse com esse, dá esse termo aqui. Bom, agora vamos pegar esse termo dessa soma, que foi arranjado, esse termo, e vamos fazer alguma simplificação para qual objetivo? Transformar esse somatório aqui numa série conhecida que nós temos o valor resultante dessa série. Então, essa combinação aqui, usando a definição de combinação, é o fatorial desse termo, está aqui, fatorial desse termo está aqui, e fatorial desse termo menos esse termo. Se eu subtrair aqui, o x vai se cancelar, vai sobrar r-1. Então, r-1 fatorial, está aqui. Se eu expandir esse termo, subtraindo de 1 em 1, até subtrair x termos dessa expansão, vai sobrar r-1. Está aqui, fatorial. Então, r-1 fatorial. Então, o primeiro termo, r mais x menos 1, depois eu subtraio 1 aqui, r mais x menos 2, depois eu subtraio 2, r mais x menos 3, e assim por diante, até eu subtrair todo o x, que vai sobrar r-1 fatorial. Se eu subtrair x menos 1 termos, o penúltimo termo antes de subtrair x, vai sobrar r. Se eu subtrair isso aqui, vai sobrar r. Se eu subtrair x menos 2, vai sobrar r mais 1. Então, aqui está a expansão até o r menos 1 ésimo termo, que vai ficar fatorial, que deveria ter até 1. Então, para que eu levei até esse termo só? Para simplificar com esse. Então, esse termo vai cancelar com o denominador aqui. Esse vai simplificar com esse. E vai sobrar isso aqui
até o R, dividido por x fatorial. Aqui, nessa passagem aqui, nós só trocamos a ordem aqui, ó. Passamos o R para cá, o R mais 1 para cá, o R mais 2 seria o próximo termo, até chegar no R mais x menos 1. Tá? São esses termos. Então, invertemos essa ordem dos termos. Agora, nós multiplicamos cada um desses termos aqui por menos 1, desses fatores aqui desse produto, menos 1 aqui, então sobrou menos R, menos 1 aqui ficou menos R menos 1, ficou menos R menos x mais 2, até menos R menos x mais 1. Ora, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, lembra que nós fizemos essa expansão aqui, subtraindo x termos. Então, temos x fatores aqui. Então, fica menos 1 em cada um deles, menos 1 vezes menos 1, x vezes. Então, menos 1 elevado a x. E x fatorial continua. Isso aqui a gente pode ver como combinação de menos rx a x vezes esse termo que está aqui. De onde resulta o nome binomial negativo para a distribuição. Então, essa combinação aqui é igual a isso. Eu poderia pôr essa função de probabilidade 1 aqui, que é essa parte aqui, que é somatório, por x mais r menos 1 tomados r menos 1, r menos 1, ou tomados x a x, ou substituir essa parte aqui por essa parte aqui da combinação, essa ou essa, por esse termo aqui. Então, você poderia expressar essa função de probabilidade de 3 formas diferentes. Tá? Daí o nome, por causa dessa última aqui, a combinação de menos r x a x, é chamada de binomial negativo para a distribuição, porque é menos r. Então, essa soma, né, de θ elevado a r, repetir ela aqui, x mais r menos 1 tomado x a x, 1 menos θ elevado a x, substituindo essa combinação aqui por aquela identidade que acabamos de encontrar, o resto é igual, obtivemos isso aqui. Vamos colocar esse menos 1 elevado a x junto com esse termo aqui agora. Então, menos 1, veja, está no mesmo expoente, menos 1 a x, então fica menos aqui, 1 menos θ, e tudo isso elevado a x. Porque a hora que tem um menos 1 multiplicando esse outro fator aqui. Menos 1 elevado a x dá isso, menos 1 elevado a x. E 1 menos θ elevado a x. Porque quando eu tenho uma potência, eu elevo cada fator desse produto a essa potência. Sabemos das séries infinitas que a série binomial, resultante da expansão em série de Taylor em torno de y igual a zero, dessa potência aqui, 1 mais y elevado a alfa, se o y for um número entre menos 1 e 1, ou seja, se o módulo desse y for menor que 1 e o alfa um real qualquer, essa série sempre converge para algum valor. É chamada de série binomial. Essa série binomial é essa soma aqui, y, 1 mais y elevado a alfa, lembrando que o y tem que ser um número entre menos 1 e 1. O módulo dele tem que ser menor que 1. É a soma desse modelo binomial aqui. Alfa tomados n a n, y elevado a n, para n variando de 0 a infinito. Então, quando o n for o 0, isso aqui dá 1, que é a combinação de alfa 0 a 0 dá 1, y elevado a n dá 1 também, porque é elevado a 0. Quando o y for 1, eu vou ter alfa vezes y. Quando o y for 2, eu vou ter alfa menos, que multiplica alfa menos 1 dividido por 2 fatorial, que é 2, y ao quadrado. E assim por diante, é a expansão dessa série. Isso aqui não importa. Então, essa série aqui, infinita, converge para esse valor aqui. Bom, substituindo a série binomial na expressão anterior, veja que a nossa expressão x variando de 0 a infinito, da soma de p de x igual a x, era isso aqui. Reproduzir ela aqui. Vamos comparar com isso aqui, com essa série aqui. Ora, aqui o x está fazendo o papel desse n, desse contador, desse somatório.
Esquece essa parte aqui, tá? Só essa parte daqui. X está fazendo o papel do N. N de 0 a infinito, N de 0 a infinito. N aqui, Nx aqui. Um termo aqui elevado a N. Quem que é esse termo aqui? O alfa é o menos R. O x é o N. Quem que é o y? Um número entre menos 1 e 1. 1 menos θ é um número entre menos 1 e 1. Então, y é isso aqui. Então, se a gente fizer y igual a 1 menos θ e alfa igual a menos r, essa soma aqui pode ser, é idêntica a isso aqui. É a série binomial. Como esse y é um número entre 0 entre menos 1 e 1, portanto, essa série vai convergir para esse valor aqui. Ou seja, a nossa probabilidade de x igual a x é θr, que está fora da série, vezes essa parte que vai convergir para 1 mais y. Mas quem é o y? O y é 1 menos θ, elevado a alfa. Alfa nossa é o menos r. Então, nós vamos ter 1 mais, portanto, com menos aqui, vai ficar menos. Então, 1 menos θ elevado a menos r. Então, no lugar desse somatório aqui, nós vamos ter 1 menos θ elevado a menos r. Ora, 1 menos 1, 0. Menos com menos aqui dá mais θ. Então, sobra θ elevado a menos r. E o θ elevado a r, que está aqui, ele está fora desse somatório, que estava em evidência. Não faz parte da série binomial lá. Portanto, θ elevado a r vezes θ elevado a menos r é θ elevado a r dividido por θ elevado a r, que é 1. Conforme a gente queria mostrar. Portanto, a soma de todas as probabilidades é 1 também, e ela é uma função não negativa. E essa distribuição, portanto, a função de probabilidade, portanto, dessa distribuição é legítima. Então, está mostrado que a binomial negativa a função de probabilidade dela é uma função legítima de probabilidade. Podemos escrever 1 por duas outras formas alternativas, como eu disse, né? Em vez de escrever a combinação de x mais r menos 1 tomada r menos 1 a r menos 1, podemos escrever tomada x a x. Ou substituir por aquela expansão que nós fizemos. Isso aqui, essa identidade aqui, daí o nome binomial negativo. Então, p de x também pode ser isso, ou pode ser isso. Ou isso aqui. Usando aquelas identidades para esse coeficiente binomial aqui. O resto é igual. Para x no suporte, x igual a 0 para outros valores que não estão no suporte. Lembrando que menos rx a x é definido desse jeito aqui. Se r é igual a 1, nós temos o caso particular da distribuição geométrica. O que é a distribuição geométrica? É contagem, como nós definimos, contagem do número de fracassos até que o primeiro, em ensaios repetidos de Bernoulli com probabilidade constante de θ, até que o primeiro sucesso ocorresse. O primeiro sucesso significa r igual a 1. Se o r é maior que 1, nós temos a distribuição binomial negativa clássica. E ela também é denominada distribuição Pascal, quando r é um inteiro, como é o caso aqui. Mas essa distribuição binomial negativa, ela não necessariamente precisa ser, esse r dela, esse parâmetro r, ele não precisa necessariamente ser um inteiro. Em todos os casos, nós assumimos que o inteiro é maior ou igual a 1, é maior que 0, tá? Maior ou igual a 1, como dissemos anteriormente. Então, é a distribuição Pascal. Mas não precisa ser um inteiro. Então, quando esse valor, esse parâmetro da binomial negativa for um número real, quando a gente pode generalizar para um número real, aí essa distribuição é chamada de poli. Então, se o R for um valor real, essa combinação aqui nós temos que lançar mão da função gama, que a gente vai ver posteriormente. Então, para expressar aquela combinação quando R é real. Então, a função de probabilidade da poli fica gama de x mais R, função gama de x mais R, x fatorial vezes gama de R. Então, 1 menos θ elevado a x, θ elevado a R. Para representar essa parte da função gama ali, para expressar essa combinação, o resto é igual. Aqui é igualzinho, modelo anterior. Então, a combinação é expressa desse jeito, porque o R seria um número real qualquer, maior que 0.
Então, essa é a distribuição pole. No caso de ser, de ser inteiro, distribuição binomial negativa, que é conhecido como Pascal. Distribuição Pascal também. Se o x não pertence a esse conjunto contável de 0 a infinito, dos inteiros, a probabilidade de x é igual a zero, como no outro caso da binomial negativa geral, no caso da geométrica, quando o R é 1. É comum alguns autores definirem a variável aleatória binomial negativa x como a contar de sucesso de um determinado evento até que ocorra o résimo fracasso, em repetições independentes de ensaios de Bernoulli, com probabilidade de falha 1 menos θ e sucesso θ constantes ao longo dos ensaios. A função de probabilidade, veja que é invertido agora. Nós vamos contar o número de sucesso até que ocorra o résimo fracasso. Nós estamos contando x como o número de fracasso até o résimo sucesso acontecer. Nós estamos invertendo, vendo a imagem espelhada. Então, se vocês compararem esse modelo com o modelo 1, é 1 menos θ elevado a r, era elevado a x, e θ elevado a r. Θ ficou elevado a x aqui. Mas é a mesma lógica. E o x vai pertencente a zero até infinito. E se não tiver nesse conjunto de suporte, a probabilidade é zero. E a gente tem a distribuição de Pole com essa definição. Contar sucesso até que ocorra o résimo fracasso. Podemos também expressar y como binomial negativo com parâmetros r e θ como sendo total de repetições de experimento, total de ensaios Bernoulli, até que ocorra o résimo sucesso. Então, dentro daquele primeiro contexto nosso lá. Mas nós vamos contar não mais o número de fracassos. Vamos contar o total de experimentos, de repetição de experimento, até que ocorra o résimo sucesso e não mais o número total de fracassos até que ocorra o résimo sucesso. Isso aí. Y, nesse caso, a gente pode ver que é x mais r, com r fixado, maior ou igual a zero. Maior que zero. Não aleatório. Então, a função de probabilidade de y igual a yzinho é dado por essa expressão agora. Y menos 1, r menos 1, y1 menos θ elevado a y menos r, θ elevado a r, mas agora o conjunto de suporte começa em r mais 1 e não em 0, 1, 2, 3, vai até infinito. Por quê? Porque nós sabemos que temos que esperar o résimo sucesso. Então, a gente já começa, tá contando o número de experimentos, se nenhum fracasso ocorreu, eu já tenho y igual a r, porque eu tenho que esperar. Nasceu fêmea, nasceu fêmea, nasceu fêmea, r vezes, 10 vezes se for o caso. Então, começa em 10, começa em r. Sempre. Na pior das condições. E depois, se tiver um fracasso e r sucesso, meu segundo valor possível é R mais 1 para a variável aleatória. 2 fracassos e R sucesso, porque eu sempre tenho que esperar R sucesso. Por isso, não mais 0, 1, 2, 3, e sim R mais 1, R mais 2, R mais 3 é infinito. E a probabilidade de y igual a yzinho igual a zero. Esse modelo aqui, a derivação dele, a gente pode achar por diversas formas diferentes, usando o processo de transformação linear de variáveis aleatórias. Não vou mostrar aqui, como cheguei aqui. A próxima distribuição que nós vamos tratar agora é a Poisson. Então, uma variável aleatória x que representa a ocorrência de um certo número de eventos em um intervalo de tempo ou espaço fixado, quando esses eventos ocorrem com uma taxa média conhecida e de forma independente, desde a ocorrência do último evento, possui distribuição Poisson. Então, uma variável que representa ocorrência, contagem de um número de eventos de interesse em intervalos de tempo ou espaço, ou volume fixados, tá? Com essas características com taxa média conhecida e constante. Então, a taxa média é representada por esse lambda aqui, e a função de probabilidade dessa variável aleatória é x, que também pode não ter nenhum evento, um evento, dois eventos de interesse, né? Varia de 0 a infinito, é um conjunto enumerável infinito, ou contável infinito de valores. É dado por e elevado a menos lambda, que é a taxa média, lambda elevado a x sobre x fatorial, e 0 para todos os outros valores reais de x que não estejam nesse intervalo. Então, a probabilidade de x é igual a x é zero se o x não pertencer a esse conjunto contável, não intervalo, esse conjunto contável infinito de valores. E probabilidade de x igual a x é igual a esse modelo, com lambda sendo essa taxa média de ocorrência,
portanto, é dado por esse modelinho aqui, E elevado a menos lambda x sobre x fatorial, que é a função de probabilidade ou de massa de probabilidade da Poisson. Distribuição Poisson, então, refere-se à distribuição de contar certo evento que ocorre aleatoriamente por unidade de tempo, espaço ou volume, quando há muitas possíveis ocorrências, mas a probabilidade de cada ocorrência é pequena, por isso que é chamado de modelo para variáveis aleatórias de eventos raros, né? Por causa dessa condição aqui. A gente diz que uma variável aleatória com esse modelo, x, segue a distribuição Poisson com parâmetro lambda. Tem distribuição Poisson com parâmetro lambda. Então, a função de probabilidade 5 é legítima, né? Então, o teorema que nós estamos vendo aqui, o teorema 1.1, afirma que essa função 5 é uma função de massa de probabilidade legítima. Vamos provar isso. Como que é a prova mesmo? Provamos que ela essa é uma função não negativa. E provamos que a soma de todas as probabilidades dá 1, que é a parte principal, porque essa prova, a primeira parte em todos esses modelos discretos, para variáveis aleatórias discretas, é muito simples. Então, e elevado a menos lambda, que faz parte da função de probabilidade, e elevado a menos lambda, com lambda um número maior que zero, que é a taxa média de ocorrência daquele fenômeno que nós estamos estudando. Então, e elevado a menos lambda é um número maior que zero. Lambda elevado a x, um número positivo elevado a x nesse suporte aqui dá um número positivo. X fatorial é um número positivo. Portanto, um número positivo vezes um número positivo dividido por um número positivo, vezes positivo, dividido por um número positivo, é positivo. Portanto, P de x igual a x é maior que zero para qualquer valor de x no suporte. E é igual a zero caso o x não pertence a esse suporte. Portanto, P de x igual a x, que é o modelo 5, esse modelo ele é não negativo, P de x igual a x, ele é positivo para esse x e zero para outros valores de x. Então, ele é um modelo não negativo para todos os reais. A expansão em Taylor de uma função real em torno de um número real A, ela é dada por essa expressão aqui, ó. É a derivada de ordem k avaliada em a, x menos a elevado a k sobre k fatorial, e esse k variando de zero a infinito. Quando for zero, a gente vai entender que f, a derivada de ordem zero, é a função original que nós pretendemos, é a própria f de x, avaliada em a. Está aqui a explicação, com f de zero é a própria f de x. Então, se for f de zero de a, vai ser f de A. Então, da expansão inteira, especificamente de e elevado a x para a igual a zero, nós temos essa, é fácil de demonstrar, vocês podem fazer isso, essa expressão aqui, somatório n de zero a infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Ora, a nossa soma de todas as probabilidades, eu pulei essa parte propositadamente, a soma de todas as probabilidades para todos os valores de x, o e elevado a menos lambda, que está o modelinho, o e elevado a menos lambda não depende do x, que é o índice somatório. Eu posso colocar ali em evidência. Então, fica lambda elevado a x sobre x fatorial. Essa soma aqui, ó, essa parte dessa soma de todas as probabilidades, se eu comparo com essa expansão em termos de e elevado a x, ó, x elevado a n, lambda elevado a x. N é o contador, x é o contador. Sobre x fatorial, que é o contador. Sobre n fatorial, que é o contador. Ora, então isso aqui é e elevado a x que está aqui. Opa. E elevado a x está aqui. Então, esse caso aqui é e elevado a lambda, se a gente fizer a analogia. Então, a expansão em série de Taylor, né, essa parte aqui daquela nossa soma lá, e comparado com a expansão em série de Taylor, que está mais fácil de ver, né? Estava olhando lá atrás, no slide anterior. Lambda elevado a x, ó, o lambda está fazendo papel de x e o x está fazendo papel do contador, que é o n. Então, isso deu e elevado a x, e elevado ao número que está aqui, e elevado a lambda. Então, essa soma aqui é e elevado a lambda. Ora, aquela probabilidade lá é e elevado a menos lambda vezes isso, que é e elevado a lambda, como acabamos de ver. Então, e elevado a menos lambda vezes e elevado a lambda dá 1. E a soma de todas as probabilidades, portanto, dá 1.
para x no suporte da variável, né? Variante x de 0 a infinito. Portanto, a função de probabilidade da Poisson é uma função não negativa e é somada em relação a todos os valores do suporte, dá 1, portanto ela é legítima, é uma função de probabilidade realmente. E a última distribuição que nós vamos ver, ela está apresentada na definição 1.3, que é a distribuição hipergeométrica. A distribuição hipergeométrica ocorre quando mostramos sem reposição de uma população finita de tamanho enão. Em cada elemento possui ou não uma característica de interesse. Então, nós vamos mostrar sem reposição uma população finita de tamanho n. Tá? E os elementos dessa população estão marcados com alguma característica de interesse, pertencem a algum evento de interesse ou não. Então, digamos que m elementos dessa população estão marcados. Portanto, o restante dela, enão menos m, não estão marcados. Digamos que nosso EMão, vamos fazer um exemplinho aqui para vocês acompanharem. Nosso EMão, o número de elementos marcados na nossa população é 80 e o tamanho da nossa população é 100. Então, nós temos 100 indivíduos na população finita com 80 marcados. Vamos supor que num lago tem 100 peixes, eu capturei 80 deles, marquei com uma tinta, alguma coisa lá, soltei eles no lago. Então, eu tenho 100 indivíduos com 80 EMão marcados. Eu vou tirar uma amostra de 60 peixes, que é menor ou igual a N. Então, vou tomar uma amostra de tamanho N dessa população sem reposição. Então, vou tomar uma amostra sem reposição de tamanho 60, que é o N, no nosso caso, de uma forma geral. Então, quantas amostras aleatórias possíveis nós temos? Nós temos combinação do enão 100, 60, 60. É um número gigantesco. Cada amostra dessa é equiprovável. Ela tem probabilidade 1 sobre essa combinação aqui de chance de ser retirada. Cada uma delas tem essa mesma probabilidade. É equiprovável. Qualquer uma das combinações aqui é equiprovável. Vamos definir uma variável aleatória como números de elementos da amostra possuidores da característica de interesse. Então, temos um tanque com 100 peixes, 80 EMão deles estão marcados, enão é igual a 100, EMão é igual a 80, vamos tirar 60 lá dentro do tanque. E vamos registrar o número de peixes que tem a marquinha, que estão lá pintados de vermelhinho lá. Então, teremos x maior ou igual a zero, não sei se é possível pintar peixe não, só para facilitar aqui. X maior ou igual a zero, ou x é maior que n menos enão menos emão. Por quê? Porque no mínimo enão menos emão dos elementos não possui características. Se eu vou mostrar 60 indivíduos, quantos terão a marca? Ora, se eu mostrar 60, eu posso mostrar 60 só dos 80. Por um acaso, sorteá-la só dos que estão marcados. Então, eu terei 60 marcados. Mas qual que é o valor mínimo desse x? Então, se eu começar a sortear só dos desmarcados, eu vou sortear 20 desmarcados. Aí, quantos desmarcados eu tenho? Quantos que não tem a marca? Olha, tinha 80 marcados, sobram 20. Se eu mostrei todos os 20, sorteei os 20 lá na minha amostra de 60, obviamente meu x vai começar em 40, não tem outro jeito. Então, no mínimo, eu vou mostrar 40, nesse exemplo, 40 indivíduos marcados. Eu esgotei todos não marcados. Eu vou fazer uma amostra de 60, estão faltando 40. Da onde que eu vou tirar isso? Não tem mais não marcados. Então, meu x tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser maior que 40, nesse exemplo. Então, meu x tem que ser maior que o máximo de zero e enão menos eninho menos enão menos emão. Então, essa quantidade aqui, eu tenho que mostrar entre zero, a minha variável aleatória vai começar a contar entre o máximo de 0 e 40. Qual que é o máximo de 0 e 40? 40. Então, eu só consigo ter valores de x de 40 para cima. E do mesmo modo, né, x tem que ser menor ou igual a n, eu não posso sortear menos que 60, mais que 60 marcados. Né? Mais que o tamanho da minha amostra. Minha amostra é tamanho N. Então, eu tenho que amostrar, no máximo, 60 marcados. Mas também não posso, se tiver menos que 60 marcados na minha população, na minha não tem 80. Mas se tivesse menos, eu não poderia mostrar mais do que 60.
do que o número marcado. Se tiver 50 marcados e não 80, então o X não poderia ser, não tem condição de tirar mais de 50 marcados, que só tem 50 peixes com marca lá dentro. Como é que eu vou mostrar mais que 50? No meu caso, não. O X tem que ser menor ou igual a N, X menor ou igual a E-mão. Como eu tenho 80 marcados, vai dar certo. Vai ser menor que 60 e menor que igual a 80. Tem que ser as duas coisas simultâneas. Isso significa que o X tem que ser menor que o mínimo entre E não e M. Por quê? Só há E-mão elementos na população com característica de interesse. Eu não posso tirar mais do que E-mão elementos da população se só tem E-mão. E eu vou mostrar N. Então, se o meu N for maior que o meu E-mão, é impossível eu atingir o E-mão. Então, eu vou ficar limitado com esse valor aqui. Mas se for o contrário, o X vai dar menor que o mínimo entre Eninho e E-mão. Então, eu tenho que obedecer essas duas condições. O X tem que ser maior que o máximo entre 0 e essa outra quantidade aqui. E X tem que ser o mínimo entre Eninho e E-mão. Bom, então vou chamar isso aqui de K1 e essa outra quantidade aqui de K2. E a função de probabilidade, então, de x ser igual a x, assumir um valor x entre K1 e K2, entre o mínimo e o máximo, né? É dado por essa expressão aqui. Combinação de E-mão x a x, Enão menos E-mão, tomados N menos x a N menos x a x, sobre o número total de combinações, e 0 para outros valores de x que não estejam nesse suporte entre K1 e K2. Dizemos que x é a distribuição hipergeométrica com parâmetros Enão, que é o tamanho da população, Emão, que é o número de marcados na população, e Enim, que é o tamanho da amostra a ser realizada. O teorema 1.3 fala que essa função aqui, para x no suporte, é uma função de probabilidade legítima. Nós vamos provar isso nesse teorema, vamos fazer uso novamente de uma outra identidade aqui. Para provarmos isso, aqui está o K1 e aqui está o K2, é claramente maior, essa função é maior que 0 para esses valores entre esses limites. Por quê? Combinação é positivo, combinação é positivo, positivo vezes positivo dá positivo, outra combinação é positivo. Então, essas produtos, divisão por número, produto positivo, dividido por positivo, dá positivo. Então, P de x igual a x é um número maior que 0 para x entre esses dois limites. E para outros valores é 0, então a função é não negativa, a função de probabilidade é não negativa para todo x pertencente aos reais. Agora, o K1 e o K2, definidos anteriormente dessa forma, nós vamos somar x variando de K1 a K2. Então, a probabilidade de x ser igual a x é dado pela soma dessas probabilidades para x variando de K1 a K2. Essa probabilidade aqui, usando a identidade de Vandermonde, é aquela soma resulta nessa expressão aqui. Se a gente subtrair m menos m, sobra Enão, x menos x aqui sobre Enim, Enão sobre Enim. Então, isso aqui veio da identidade de Vandermonde. E sobre Enão combinados Enim e Eninho, isso aqui é igual a isso, então dá 1, conforme a gente queria mostrar. A identidade de Vandermonde fala, se você tem L mais Q, tomados S a S, então L, K, K, K é o contador, Q, S menos K, ó, mx a x, n menos x, então isso aqui dá n, dá essa combinação aqui, e n menos m, tá vendo? Então isso aqui dá, somados também dá m. É o que está aqui, L mais Q somados, e K mais S dá S, então dá L mais Q, S a S. Então você soma aqui, foi o que fizemos lá, e soma aqui embaixo, é o que fizemos aqui embaixo. Soma no numerador, isso aqui, m mais n menos m, e soma x com n menos x. Ao fazer isso, dá 1. Então, isso aí a gente usa, faz mão da identidade de Vandermonde, e mostramos que a função de probabilidade da hipergeométrica também é
é legítima, ou seja, ela é uma função não negativa para todos os reais, e essa função soma 1 dentro do suporte, que é esse K1 e K2 aqui, que nós definimos como mínimo e máximo, ali, máximo dessa quantidade e mínimo dessas duas quantidades. Então, a nossa aula termina agora. Existem outras distribuições discretas, mas vamos ficar por aqui com esses modelinhos aqui. E então encerramos essa parte. Vamos falar na próxima aula sobre as distribuições contínuas.